Fala, torcedor do Palmeiras, seja bem-vindo ao canal Central Palestra. E neste giro de informações estou trazendo atualizações sobre a possível saída de Flaco Lopes, atualizações sobre as repercussões da falha de Carlos Miguel e ainda provável chegada de Paredes. Fica comigo nesse vídeo e saiba tudo sobre o nosso Palmeiras. Claro que esse franco do Carlos Miguel deu um encaminhamento para a vitória do Atlético. O Palmeiras ainda empatou, mas logo em seguida, 3 minutos depois, o Atlético fez 2-1. Numa falha de marcação do Felipe Anderson, que não é a dele, não era ele que tinha que estar ali naquele momento, né? Ele não é marcador, ele é um jogador ofensivo. E na sequência o Carlos Miguel também ficou perdido no lance. Olha isso aí. Saiu onde não deveria ter saído, correu de forma errada. Então o Carlos Miguel participou diretamente, na minha opinião, dos 2 gols do Atlético Mineiro. Então o Carlos Miguel, infelizmente, foi realmente não digo o culpado, porque se for a gente levar para o lado da culpa, ele foi responsável também por muitas vitórias do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, eleito inclusive melhor em campo em muitos jogos. Então foi uma jornada infeliz. Também uma jornada infeliz do próprio time, que não soube furar o bloqueio do Atlético, que jogou numa linha de 5 defensores, hora ou outra também com uma outra linha de 4 à frente da linha de 5. Então o Palmeiras não teve criatividade, não teve inspiração para furar esse bloqueio e fazer 1-0 antes do frangaço do Carlos Miguel. Então foi um jogo ruim. Detalhes pra gente, que jogador é esse? Fala, Marina, boa noite para você, para todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. Bom, a gente está falando do Flaco Lopes, talvez o principal jogador do Palmeiras nessa temporada, o último jogador a ter disputado a Copa do Mundo e ter voltado ao futebol brasileiro, já que ele também foi o último a sair do Mundial, foi com a Argentina até a disputa da finalíssima contra a Espanha. Flaco Lopes, então, chega agora, passa por alguns exames e fica à disposição de Abel Ferreira, que já falou sobre o retorno desse centroavante. Vamos ouvir. Vamos ver como é que ele está, fazer uma avaliação, mas acredito que um jogador que esteja parado apenas uma semana, que não vai perder rendimento, apesar de ele ter feito um Mundial onde não foi muito utilizado, mas vamos primeiro perceber como é que ele chega, falar com ele, ver os números e perceber quais são os planos. E agora, no meio de semana, o Palmeiras vai visitar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro e a tendência é que o Flaco Lopes já seja relacionado e reforce o Verdão para essa sequência do Brasileirão. Marina? Muito obrigada, Salazar. Alex Miller, um retorno importantíssimo e cumprindo o cronograma que o Palmeiras já tinha informado, né? Ele vai vir na segunda-feira e foi de fato o que aconteceu. Se reapresentou. Não sei se pelo fato de ele ter ficado esses 10 dias de férias depois da Copa do Mundo, e é normal e tem que ser assim, quando o jogador entra em férias, dá uma relaxada, uma descansada, não são 10 dias para ele ficar treinando. Férias são férias. Também ele não vai abusar, tudo porque ele sabe que muito em breve teria que voltar a trabalhar, mas também não ficou treinando todo dia como se estivesse em atividade normal. Ele se reapresentando numa segunda e o Palmeiras tendo um jogo numa quarta, em Salvador, num campo pesado, ruim, como é o Barradão, eu duvido que o Abel o coloque já como titular. Acho até que ele pode levar o Flaco Lopes com a delegação, pode ficar no banco e, dependendo das necessidades, lança a mão do Flaco Lopes para um segundo tempo, faltando uns 20 minutos. Acho que aí sim. Mas para domingo, contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, aí ele tem que jogar e já tem que se preparar a semana inteira para voltar à carga com força total. É importante a volta do Flaco, não se discute isso. Ele não foi muito aproveitado na seleção da Argentina, mas ganhou muita experiência, está participando de uma seleção, claro. Chegar a uma final de Copa do Mundo, volta muito mais maduro, saiu daqui do Palmeiras grandão, essa é a verdade, né? E é um baita reforço que vai ganhar o técnico Abel Ferreira. Se vai jogar na quarta, vai jogar no final de semana, é questão de tempo, vai voltar para reassumir a condição titular no ataque do Palmeiras, um belíssimo jogador e um belo reforço para o Palmeiras para a sequência da temporada. Porque Flaco Lopes está sendo procurado por times de fora do Brasil? Conta pra gente isso. Exatamente, Marina. O Flaco Lopes voltou ao Brasil e quem também veio ao Brasil, chegou, desembarcou por aqui nessa segunda-feira, é o empresário do jogador, que já tem reunião marcada com a diretoria do Palmeiras. E pelas apurações aqui da TV Gazeta, esta reunião é para o empresário de Flaco Lopes trazer ao Palmeiras as atualizações do mercado para o atacante. Isso porque, durante a Copa do Mundo, o empresário de Flaco Lopes foi procurado
por alguns clubes que sondaram o jogador. Tem negociação em andamento? Não. Tem proposta oficial na mesa? Também não. O que teve? Teve uma procura. Escuta, até quando vai o contrato? Quanto ele está ganhando? Ele tem interesse em vir para cá? Por exemplo, um dos clubes que procurou o empresário do Flaco Lopes é o Fenerbahçe, da Turquia. Mas, por exemplo, nessa nossa apuração, a gente já soube que o Flaco Lopes não tem interesse em se transferir para a Turquia. Mas outros representantes de clubes da Itália, da Espanha, da Inglaterra, também procuraram esse empresário do Flaco, que agora vai levar tudo para a diretoria do Palmeiras, né? Leandro Paredes pode ser o novo volante do Palmeiras. O campeão do mundo surge como alternativa para substituir Danilo. Com a possibilidade de investir pesado na posição, muitos torcedores passaram a enxergar Paredes como uma oportunidade de mercado. Enquanto Danilo poderia custar cerca de 28 milhões de euros, o argentino tem valor de mercado estimado em 5 milhões de euros, tornando uma eventual negociação bem mais acessível. Além da questão financeira, o perfil do jogador chama a atenção. Paredes é um primeiro volante de origem, com qualidade na saída de bola, excelente visão de jogo, precisão nos passes longos e forte poder de marcação. Características que se encaixam no modelo de jogo de Abel Ferreira. Neste momento, não há negociação oficial entre Palmeiras e Leandro Paredes. O principal obstáculo seria o salário, já que o argentino ainda possui vencimentos compatíveis com o futebol europeu. E na sua opinião, Leandro Paredes seria o reforço ideal para assumir o meio-campo do Verdão? Deixe sua opinião nos comentários.